Meus irmãos, estamos então dando início hoje ao nosso série de estudos Pilares da Fé Cristã, que vamos caminhar até então a véspera do Natal, quando a gente aí vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus. Então nós estamos com esse tema Pilares da Fé Cristã, esse painel bonito, e também você pode acompanhar todos os versículos pelo telão. Amém? Passando então, o tema de hoje é: como está a sua fé? Falando de fé cristã, eu quero perguntar assim para os irmãos meditar: como que está a sua fé? Abrimos o culto dessa noite dizendo que todos nós temos fé, né? Como é que diz o cantor popular? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Aí eu sei lá, né? Que fé que é desse rapaz? Fé em quê? Fé em quê? Dias atrás nós falamos sobre ídolos. Tem muita gente que crê em ídolos, ou de imagens, ou ídolos de pessoas, ou ídolos de papel, de dinheiro, ou ídolos de poder, ídolos de obsessões, ou tem feito um altar de si mesmo, né? Depende de onde que você tem fé. Fé na ciência. Mas nós cremos e devemos ter a fé centrada em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Parece redundância, mas fé cristã, mas fé verdadeira e genuína só no Senhor Jesus. Esse versículo ele não é redundante, ele é didático. Fé cristã, mas se nós formos estudar, a fé verdadeira e genuína só no Senhor Jesus. Amém? A palavra fé nos evangelhos está diretamente ligada a crer ou aceitar a Cristo ou a receber o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador. Fé, só existe fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que for fora disso é distorção. E a teologia já não o chama mais de fé. Ou uma fé distorcida, uma fé fora do alvo, que então se errou o alvo, errou. Não é mais fé. A fé, ela, quando ela é direcionada única e exclusivamente a Deus. Amém? Fé genuína. Passamos para o nosso versículo tema dessa noite, que eu já tentei uma vez pregar sobre outro versículo, rapaz, mas a minha incompetência não permite. Para mim, quando eu falo de fé, minha cabeça vai em Hebreus 11:1, não é mesmo, irmãos? Não tem jeito. Nós podemos trabalhar e vamos trabalhar daqui a pouco 10 aspectos da fé. Durante as minhas pesquisas, durante a semana, eu achei mais de 20 aspectos e maneiras de viver a fé. Mas eu falei, não haja sermão para isso, teria que fazer parte 1 e parte 2. Então eu deixei só 10. Então vamos acelerar com esse negócio. Mas a definição do que é, e depois nós vamos ver os 10 pontos de como ela se aplica. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se pode ver, que se não vê. Certeza. Gente, para mim, essa definição de fé é quase motivo para internar num manicômio. Você não olha isso e parece assim, é coisa de fartou uns pontinhos. Tá fartando umas bielas, né? Umas rodelas aí. Como que eu vou ter certeza de uma coisa que está lá? Não sei. Incerto, é futuro. Quem garante o dia de amanhã? Não sei. Mas Deus está dizendo que a fé é certeza. Olha a palavra, convicção, certeza. É quase a mesma coisa de você poder bater nessa madeira. A tua fé é convicta, ela está aqui, ó. Imagina isso.
quase que a ponto de você ter uma coisa acontecer no futuro e você a ponto de poder apalpar e pegar. A tua convicção é tanta. Às vezes nós pastores falamos muito de nós, né? Dá muito exemplo da minha pessoa ou de qualquer outro pastor e fala da gente, da família. Alguns mais próximos de nós sabem disso. Mas uma vez nós fomos chamados de louco por causa da nossa fé. Quem nos acompanhou na fase ainda da esterilidade da Dani, e nós estávamos num momento em que nós tínhamos certeza que Deus traria uma criança para nós, ou de vias naturais ou de vias adotivas, pela adoção. E aí nós preparamos o quarto da criança. Carlinha, você chegou a conhecer? Sabe da história, mas não conheceu. E fizemos um quartinho da criança, guarda-roupa, cômoda, um berço. Só erramos a quantidade. Um berço. Pintei o quarto, branquinho, verdezinho, clarinho. Pus faixinha na parede. E tá lá o quarto. Cadê a criança? Vai vir. Você tem? Não tem. Mas nós estávamos muito com a esperança da questão da adoção. E nós queríamos tanto, e parte disso Deus usou a boca da assistente social e da psicóloga do fórum, que disse: se prepare, porque pode vir a qualquer momento, a justiça libera lá e nós te ligamos. Vocês estão no cadastro e nós vamos te ligar. Cheguei em casa e falei: Dani, e se vier amanhã? Olha a vontade. Nós temos que nos preparar. A Dani me disse que fez tanta fralda, que foram as fraldas que os nossos 2 filhos usaram, que deu para 2, de tanta fralda que tinha quando ainda não havia filhos. Coisa de doido. Mas essa doideira, parece que faltam umas bielas, umas porcas, uns ajustes, uns parafusos no cérebro de quem tem fé. É aquela pequena história simples, antiga e válida. Quando reunião de irmãos que foram orar para buscar chuva, porque a seca no campo era grande. E no meio da reunião de oração, alguns irmãos olharam para uma senhorinha de idade e perguntaram: o que a senhora está fazendo com esse guarda-chuva? Que pergunta, né? Ela só respondeu: mas nós não viemos pedir chuva? Como que eu vou voltar para casa? Como que eu vou voltar para casa? Acharam ele louco. Mas é a fé dela. Demonstrou essa aparente loucura. E eu acho que para mim tem a fé de louco. E eu gosto muito da expressão loucos por Cristo, loucos por Jesus. Porque para o mundo nós somos loucos. Você está aqui domingo à noite. Para o mundo você é um louco. Você acordar de manhã na escola dominical, para o mundo você é louco. Você ir para uma vigília às 11 horas da noite para orar, você é louco. E eu acho que eu tenho uma certa paixão, um certo amor, um carinho com esse item loucura da fé. Eu me identifico muito com isso. E eu gosto das loucuras de Deus. Uma vez fomos distribuir folheto na rua, nos dias de finados. Mas pastor, o que o senhor vai fazer no cemitério, entregar folheto? Me chamaram de loucos porque eu fiz isso. Irmãos da igreja. Mas eu fui sozinho entregar folheto. Eu gosto da loucura da fé. Uma vez nós fomos fazer, aqui em Dracena, quando pastoreei, uma caminhada de oração. Fomos abrir um ponto de pregação, mas queremos orar por aquele bairro, queríamos orar pela casa do irmão que cedeu a casa. Falei: vamos fazer uma caminhada de oração em volta do quarteirão. Só isso. Eu não falei nem 7 vezes, né? Falei uma só. Fui light. Chamaram de louco. Nós vamos sair andando pela rua orando, pastor? Falando que nem louco no meio da rua? Falei: isso.
Aponta para a casa do povo assim, mete a mão no alto e vai orando. Se alguém te chamar de louco na rua, glorifica a Deus. Amém? É bom ser chamado de louco, vocês não têm noção. Gostaria que todo mundo saísse daqui amando ser chamado de louco. Quanto mais louco nós formos, mais do Senhor nós estamos chegando perto. Amém? Martin Luther King disse o seguinte: suba apenas o primeiro degrau com fé. Você não vai precisar ver toda a escada. Apenas dê o primeiro passo com fé. É uma frase contemporânea do mesmo texto bíblico que lemos. Você não precisa ver a escada, veja apenas o primeiro degrau e pise. Ah, mas eu não estou vendo o restante da escada, onde vai dar isso? Não sei. Pise com fé, pise com vontade. Quando o Senhor Deus falou ao povo e a Moisés, mande ao povo que marche, o mar ainda estava lá, quietinho na dele. Manda ao povo que marche. Marchar para onde? Isso é loucura. E quando Moisés foi se aproximando, toque as águas. E ele tocou. Mas o povo já começou a caminhada em direção ao mar. Alguém aqui está sendo... Deus está tocando seu coração para ser um louco por Jesus, apaixonado, cheio de fé, amém? Meu irmão, a fé, você não precisa entender, precisa ter, amém? Tipos de fé, vamos lá. Fé é um dom de Deus, não tipo, aí é também como uma definição, né? 1 Coríntios 12, 8 e 9 diz assim: porque a fé é dada mediante o Espírito, mediante o Espírito de Deus, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro mesmo Espírito, a fé. Os irmãos, é dado. Deus dá. Deus dá a fé. Ah, pastor, mas eu então não tenho fé por culpa de Deus que não me deu. Que respostinha, hein? Eu imagino que você pensou isso. Você, se Deus que dá a fé e eu estou ruim, estou fraco na fé, é culpa de Deus, que Ele que não me deu. É, uma perversinha mais besta. Não pensa assim não, irmão. Porque o Senhor tem falado: peça, eu vos darei. Peça os melhores dons. E para mim esse negócio de os melhores dons, o melhor dom é aquele que você está precisando naquela hora. É aquilo que você está precisando. Você está numa visita hospitalar. Você está numa visita de alguém enfermo. Você está diante de alguém com possessão demoníaca. Que dom você está precisando? Qual ferramenta que você está precisando naquela hora? Dom de cura? Dom de orar e expulsar demônio. É esse que Deus vai te capacitar nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Você está precisando de fé. Em determinado momento, fé, Deus vai te buscar. Senhor, me dá fé, Pai, não estou conseguindo superar esse problema, esse negócio está difícil, eu não estou conseguindo imaginar o que está depois, porque minha fé está aqui, ó, eu só estou vendo hoje, o agora, e o que está dizendo, eu não estou conseguindo ver o meu filho restaurado, eu não estou conseguindo enxergar a minha filha restaurada, eu não estou conseguindo enxergar amanhã meu casamento restaurado, eu só estou vendo hoje. Isso é fé, é ver o que não aconteceu. Ver o que já aconteceu não é fé, é fato, é ocorrido. Isso não é fé. Então, se está precisando de fé, meu irmão, clame ao Senhor, porque é um dom que Ele quer dar para a igreja. Dom é ferramenta, assim como esse microfone está me ajudando, um instrumento de amplificar a voz, levar a minha voz mais longe, para os irmãos me escutar melhor. Você está precisando do quê? Para que algo aconteça. Tua fé está precisando ser aumentada. Alguma coisa precisa acontecer, peça ao Senhor. 2, fé pode ser aumentada. Você está precisando? Lucas 17:5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém?
apóstolos pediram ao Senhor. Meu irmão, você tem que sair pedindo ao Senhor já. A coisa apertou e você não está conseguindo enxergar nada além. Peça ao Senhor: Pai, me ajuda a ver. Pai, me ajuda a ver. Eu preciso ver além dos meus olhos físicos. Aumenta a minha fé. 3. Um pouco do que eu falei na introdução é isso. Fé no nome do Senhor Jesus. Atos 3,16. Pela fé em o nome de Jesus é que esses mesmos nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A fé cristã em Deus caracteriza-se estritamente pela fé em Cristo Jesus. Você crê em Deus? Que Deus? Fé cristã é em Cristo. Parece redundante, mas eu quero ser pedagógico. Fé cristã é em Cristo. Não é em patuás. Não é em imagens. Não é na palavra do pastor, é na palavra da Escritura, na santa palavra. Não é no que o homem diz. Não é fé em si mesmo, não é fé na ciência, não é fé na justiça humana, não é fé na política, senão está ralado. Jesus. É fé em Jesus. Amém? Meus irmãos, se a política estiver incomodando esse país, como tem incomodado no nosso tempo, aí você fala e pensa assim: Pai do céu, esse negócio vai vir para cima de mim. Eu acho que você está confiando demais na política, na economia, e busque o Senhor, porque Deus não está limitado à economia desse país, não está preso à política de governo e de partido nenhum. Amém? O meu Deus não está preso em partido político, nem em governo e nem em crise econômica. Deus não permitirá que seu filho mendigue o pão. Deus há de sustentar, irmão, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Se os outros falar: pastor, está em crise, meu irmão, está crise, está feia, fala assim: tá para os outros. Eu vou continuar dependendo do Senhor e o Senhor vai me sustentar em nome de Jesus. Amém? Nós estamos nesse mundo, teremos aflições, mas você pode, em nome de Jesus, pôr a sua fé no nome dEle e Ele fará na sua vida. Amém? 4. Fé salvadora. Aleluia! Oh, coisa boa. Não é verdade, meu irmão? Oh, Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, o que nós falamos? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Poderia ter usado esse versículo nos dois assuntos. João 20:31, para que tenham vida no nome de Jesus. Tanto Efésios como carta paulina, como os evangelhos em João, direciona a fé salvadora em Cristo Jesus. Se quiser ser salvo, buscar a salvação eterna para tu e tua casa, prostre-se e creia no Senhor Jesus como teu único Salvador. Amém? Tem fé em tanta coisa, mas para salvar o homem do fogo do inferno, só a fé em Jesus. Fé em pedrinha, cristais, fé em meditação transcendental, não salva ninguém. Pode dar até uma filosofia de vida de paz, gerar um caráter manso, educado, próspero, nenhum problema. Filosofia de vida boa para a saúde, boa alimentação. Muitas religiões têm pregado ter boa alimentação, cuidar do corpo, com coisa que o cristianismo nunca pregou contra isso. Mentira. Glutonaria é o quê?
Cuidar do templo do Espírito Santo é o quê? Então cuide do seu corpo, para que você não peque, tá bom? Eu gosto de brincar o seguinte, que o gordinho, por alguns problemas fisiológico, orgânico, glândula, essas coisas. Mas se você é comilão e gosta de comer, glutão é pecado, viu, meu irmão? Você está destruindo o seu próprio corpo. Como a prostituição, pecado contra o próprio corpo e o corpo do outro. Glutonaria é a mesma coisa. Meus irmãos, na teologia paulina e joanina, a fé é para a salvação, somente pela fé, pela graça em Cristo Jesus. A fé salvadora. Você consegue a salvação através de fé. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo esse evangelho de Jesus. Eu não estou entendendo por que só Jesus salva. Não pode salvar outro. Existem tantos deuses. Peça ao Senhor. Volta por outro assunto. Fé que pode ser pedida, aumentada. Senhor, dá-me fé. Eu não estou conseguindo entender. E busque fé no Senhor Jesus. Ele vai te conceder. Amém? Próxima, fé salvadora nos torna filho de Deus. Uma continuação do anterior. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 5. Atos 6,5 diz que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Ah, será que, como assim, cheio de fé? Na escolha de Estevão, na obra do Senhor eleito, elegeram ele porque ele era um homem cheio de fé. Liderança tem que ser um povo cheio de fé. Liderança tem que ser um povo que pisa no primeiro degrau, sem ver o segundo. Amém? Liderança da igreja tem que ser aquele povo que pisa na água antes dela abrir. Pisa no mar antes dele abrir. Liderança é aquele que vai na frente, pisa no primeiro degrau, enquanto o segundo e o terceiro ainda está na escuridão. E você não está vendo. Mas a liderança puxa a fila. Amém? Este é um povo cheio de fé. Liderança como Estevão, os apóstolos, discípulos, são pioneiros de paradigmas. São bandeirantes, desbravadores, que vão na frente e olha aquela mata fechada. Não estou incentivando o desmatamento, mas dando um exemplo. Vê aquela mata fechada e vê uma propriedade, vê uma cidade, vê uma indústria, vê um progresso, mas só tem mata fechada na frente. Nós temos que ter desbravadores da fé. Quando eu era criança, em 84, morando aqui em nossa cidade vizinha, Dracena, no bairro em que eu morei, tinha um brejeiro. Ali um amiguinho meu uma vez caçou rã com figa. E foi a primeira e única vez que eu comi rã na minha vida. Se você não conseguiu comer, não teve coragem, pode comer que vale a pena. Mas tem que ser rã, não confunde não. Hein? E aí, mas era ali naquele brejeiro, naquele lago. Passando 20 e tantos anos depois, quando eu voltei para pastorear em Dracena, fiz questão de passar ali mais ou menos na região em que eu morei. Eu sei ali onde eu morei há tantos anos atrás. Na época acho que tinha 9 anos de idade. Voltei lá, não tinha mais brejeiro. Não tinha mais um corguinho ali. Tudo bairro, cidade, casas, avenidas. E eu falei, o que fizeram com aquele brejeiro? Quem está entrando na avenida ali, Austin Luiz em Dracena, à direita não tem um Polidoro. Para trás ali do Polidoro, não tinha um brejeiro antigamente ali, para quem lembra, Rodão? Me chamou de velho, obrigado. Você não morava, né? Mas alguém aqui conhece ali Dracena, ali no que onde eu estou falando? E ali tinha um brejo e ali virou tudo casa, bairro.
E eu falei, meu Deus, como que alguém olha para um brejeiro, um fundo de vale, terra molhada, úmida, água, e pensa em urbanização, em casa? Você olharia para um brejo, que a gente chama de aquelas taboa, né, Gessé? E você vê casas construídas em lugar onde tem taboa? Vê não? Você compraria uma casa sabendo que antigamente ali era um brejeiro cheio de taboa? É difícil pensar, mas está lá, um monte de gente morando firme e forte. É gente que vê longe, gente de fé. Gente de fé. Fé na engenharia? Sim, mas é uma fé que nós temos que tomar. Por exemplo, olhar aonde não pode ver, olhar para frente. Próximo, fé sadia. Tito 1,13 diz o seguinte, Tito 1,13: tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Irmãos, louco na fé, como eu disse no começo, não é ter delírio e não buscar heresias. Amém? Não buscar heresias, vãs doutrinas, para que você tenha uma fé. A definição por si de fé, para mim, eu entendo como loucura, da perspectiva de crer e ter convicção de uma coisa que não se vê. Humanamente é loucura, para Deus isso é fé, é louvor, e Ele aceita e Ele honra essa sua fé. Mas diante dos homens é loucura. Agora, o que é uma fé sadia? É tudo aquilo que você crê e que a palavra não te instrui a crer. Uma fé não sadia, uma fé doente, é uma fé que foge aos princípios da palavra de Deus. Tá assim. Ah, mas eu creio, pastor. Ih, irmão, vai dar certo não. Você vai quebrar a cara. Tem na escritura, tá na palavra de Deus? Não. Ah, mas o fulaninho, o irmãozinho lá revelou. Ih, piorou. Mais um doido. Mais um que vai quebrar a cara. Tem que ter base bíblica. Tem que ter instrução. Tem que ter revelação da palavra. João 3,19 também nos diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meus irmãos, infelizmente o povo, de uma maneira generalizando um pouco, gosta do engano, gosta de ser enganado, gosta de ser ludibriado, porque os homens são maus, o coração é enganoso, é interesseiro. Gosta de profetada e não de profecia. O que é profetada? Inventa qualquer porcaria só para você dizimar na igreja, inventa qualquer história só para você ficar impressionado, só para você vir na igreja, ficar dependendo da oração do obreirão, e sorte uma profetada. Nesse processo de gravidez e sonhando ser grávido, a Dani e nós escutamos algumas profetadas. E uma mulher falou assim: essa semana sua mulher vai ficar grávida. Essa semana. Passou 3 anos. De onde que essa mulher falou isso? Por que essa tribulada falou isso? Vou nem chamar de irmã, tribulada. Essa semana. E aí quem está escutando faz o quê? Acredita ou não? Eu estava querendo ir embora da casa desse indivíduo, eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã da igreja e tinha essa tribulada intrusa lá.
que disse que ia orar pela minha mulher. E orou. Aí eu já estava segurando a mão da Ana, eu falei, vamos embora, encerra essa visita logo, vamos embora. Esse negócio aqui não está azedando. Chegamos em casa, ela me perguntou, e aí? Eu falei, você tem 1 semana de prazo para esperar a resposta. Não é verdade? E outra coisa, Deus te trouxe paz ou você ficou meio perturbada? Ela falou assim, eu não gostei. Palavra da minha mãe. Eu achei esquisito, não gostei. Falei, então não vai ser dessa vez. Pode se esquecer. Profetada na cara dura. E não aconteceu. Foi uns 3 anos depois. Deu prazo 1 semana, não pela questão do prazo, mas é por causa de como as coisas acontecem e de como Deus revela no seu coração. Amém? Profecia de Deus, viu, meus irmãos? Eu creio nisso. 7. Fé provada. Oh, coisa boa, hein? Quem aqui já foi provado em sua fé? Levanta a mão. Eu. Levanta a mão, vamos lá. Quem já foi provado em sua fé? Deus provou para ver se você estava crendo mesmo ou não. Abaixa a mão. Olha só. Muitos não levantaram a mão e outros tantos levantaram. Louvado seja Deus por isso. Minha fé já foi provada. Em alguns momentos eu fui aprovado. Em alguns momentos eu fui reprovado. Também, alguns já foram aprovados em alguns, e outros foram reprovados. Eu já falhei. Eu não acreditei não. Já falhei, irmão. Fazer o quê, né? Eu sou gente, sou pastor, mas não sou robô. Vamos lá. Fé provada. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, prova da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Que bom, meu irmão. Você crê em Deus, é verdade? É. Abraão, pai da fé, só veio o povo falar disso depois que ele passou por uma prova. Vai, mete faca no teu fiote, desce-lhe a peixeira e mata e consagra a mim. Que loucura fazer isso, né? Por isso que eu disse que fé é coisa de louco. Humanamente falando é loucura, mas Abraão pensou assim, é Deus quem está mandando. É convicção de quem deu a ordem. Escutou uma voz e falou, essa voz é do meu pai, eu creio, e eu vou ter que obedecer. Ele teve fé e convicção do que ele ouviu. Não tenho dúvida. Foi. Quando está preparado, foi provado. E aprovado. Glória a Deus, amém? Oh, meus irmãos, não reclame se você estiver passando por provação, não. Só reclame e lamente se você for reprovado. Mas não provado. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aí, meu irmão, depois de uma grande batalha, você vai para cima e soca-lhe o pé no peito do diabo, amém? É assim, porque agora você cresceu, agora fortaleceu, e depois de aprovado vem a esperança e perseverança, e o negócio vai crescendo, aleluia, experiência, coisa boa. 8. Viver pela fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tem tudo a ver com a definição. Se fé é uma convicção do que não se vê, então eu não posso viver somente naquilo que eu vejo. Como diz Martin Luther King, eu tenho que dar o passo, mesmo sem ver a escada. O incrédulo pisa no primeiro degrau e por lá fica. Por quê? Eu não estou vendo o segundo. Eu não estou vendo o segundo, está na penumbra, está escuro. Eu só estou vendo o primeiro degrau. E ele por lá fica, porque o primeiro ele vê.
mas ele não está vendo, ele não avança. E ali ele fica, e ali ele se acomoda. Mas nós não podemos ser assim. Viver pela fé, todos os dias. Todos os dias. E é viver, é vida diária, é vida contínua. Oh, meus irmãos, você não vive de fé uma prova só. Você não vive de fé uma vez. Essas provas vêm nos engordar no aspecto de calejar, no aspecto de nos dar sustância, experiência. E nós vamos tendo um contato com Deus de uma maneira que nos fortalece, nos abastece, nos dá experiência para falar, ó, já aconteceu comigo e pode acontecer de novo. Já aconteceu comigo, eu quero lembrar e trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, porque aquilo que aconteceu um dia pode acontecer de novo, e o mesmo Deus que fez comigo um dia lá atrás, vai fazer lá na frente de novo, aleluia. E nós vamos ter uma, duas, a fé provada lá atrás te alimenta hoje, mas hoje você já tem outra prova de novo. Todo dia quando você vai para a empresa não é uma prova. Todo dia quando você vai para o escritório não é uma prova. Todo dia que você pega no trânsito não é uma prova. Toda vez que seu filho fica doente não é uma prova. O jovem na escola tem uma prova. Quantas por ano, Isabela? Isabela, ó. Quantas provas no ano? Muitas. Um estudante tem muitas provas durante um ano letivo. Quantas provas nós temos na vida? Não sei. Por isso nós vivemos pela fé. Nós somos sustentados nessa vida de fé em fé. Amém? Vamos falar isso de fé em fé? De fé em fé. Aleluia. Todos os dias. Todos os dias. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá. Passará a sua vida inteira pela fé. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, tem um lado negativo da fé. 9. A fé abandonada. Como assim, pastor? 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vou beber a aguinha. Nos últimos dias, não sei se nós temos, nesse nosso tempo de hoje, 2015, já estamos nos últimos dias. Mas uma coisa me deixa triste. Lembrando da história da igreja, não muito antiga, coloca aí 20, 30 anos atrás, você não ouvia falar de que havia crente desviado, ou raramente ouvia falar disso. Ok? Normalmente, mais comum é o católico romano, não praticante. Era muito comum isso. Mas você já ouviu falar de evangélico e crente não praticante? Antigamente, você lembra aí, os irmãos de mais idade? Antigamente existia, irmão Josias? Crente é crente. Ou aquele lá é crente. Antigamente usava muito essa expressão. Mas hoje o que existe de ex-crente, de ex-evangélico? Eu já fui evangélico. Eu já fui daquela igreja.
eu acho que então entendo que nós estamos chegando muito perto do que o texto está falando. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Deixarão a fé em Cristo Jesus e serão enganados. Vai. O texto diz que deixarão a fé. Que fé é essa? Que fé? Fé só em Jesus, só em Deus, só em Cristo. Ele está falando da fé cristã. E muitos deixarão. Amém? Meus irmãos, preguemos este evangelho para que não venhamos a nos desviar e que os nossos não se desviem também. Por fim, e para encerrar aqui, 10. Fé sincera, sem hipocrisia, sem fingimento. Muitos conhecem esse texto de Timóteo. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Deixei por último os dois aspectos negativos: a fé abandonada e a fé que pode ser fingida. Aquele batismo que na verdade não se converteu, não mudou de vida. Aquele que vai na igreja, levanta a mão e fala de Jesus, mas é hipocrisia, é mentira, é teatro. Meus irmãos, eu venho ensaiando no meu coração, não tenho nada escrito, um dia trazer uma mensagem a respeito da fé sem fingimento, da vida cristã de máscara. O que a gente aparenta ser, na verdade não é. É uma casca de crentez, uma casca de evangeliquez, mas é puro fingimento, é puro teatro, e não tem nada de sincero. Diz aqui, de coração puro, de consciência boa, sem má fé, mas de boa fé. E diz que não deve ter então a fé, ou deve ter a fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Eu creio mesmo. Quando eu estou falando que ora de madrugada é porque eu oro. Quando a gente fala que gosta de oração porque gosta, estou falando de mim ou de qualquer um. Quando eu falo que eu gosto de ir para a igreja, eu gosto. Aí tem gente que fala que gosta, mas vem amarrado, empurrado. Fé sem fingimento é uma fé que você vai à igreja com alegria, de querer servir a Deus, não para pegar as bênçãos e ir embora. Ai, que raiva que me dá. Eu já preguei sobre raiva, né? Raiva pode, né? O que não pode é se pecar depois da raiva. Mas me dá raiva. Gente interesseira nos milagres de Jesus, nas bênçãos de Deus, e depois some, como diz o caipira, pica a mula. E isso está cheio nos nossos tempos. A gente que, se teve uma fé, apostatou. Ou se nem teve, é porque foi uma fé fingida, uma fé mentirosa, uma fé hipócrita. Meus irmãos, e nós não podemos caminhar assim. Nós devemos volta tudo para mim, Guilherme, os slides. Vamos passar uma geral aí, porque foram muitos. Volta desde o começo, meu queridão. Volta tudo lá. Faz lá, isso, vamos lá. Recapitulando tudo. Vamos lá, devagar, rapidinho. Passa, meu filho. Vai. Fé é dom. Tem? Se não tem, pede para Deus. Vai. Pode ser aumentada. Tem gente que tem pouca fé, né?
crente bully, de pouca fé, mas pode ser aumentada. Peça ao Senhor. 3, fé no nome do Senhor Jesus, somente. Fé em outra coisa não serve para nada, passa. E fé no nome de Jesus é que nos leva à salvação, ok? Graça, porque pela graça sois salvos somente mediante a fé. Vamos lá. Essa fé salvadora nos torna filhos de Deus. Ah, mas todos são filhos de Deus. Não, todos são criatura. Filho de Deus só quem tem fé. Se não tem fé em Jesus, e fé em Jesus, em Deus é uma coisa só. Não pode ter fé em Deus sem ter Jesus relacionado. É o contrário, de Jesus e Deus. Isso nos torna filhos. Passa. Cheios de fé. Pouca fé, muita fé. Nós podemos ser homens cheios da fé de Deus. Isso é possível e faz toda a diferença. Uma fé sadia, coisa boa. Fé sadia, fé verdadeira, fé conforme a vontade de Deus e baseada na palavra de Deus. Bom, fé provada, vai que dói. Viver pela fé dia a dia, é o nosso dia, é o nosso diário, é o nosso comum. Vamos embora. Fé abandonada, misericórdia, irmãos. Mas nós temos vivido isso. Tem gente abandonando. Clame ao Senhor e prega o Evangelho. E por fim, fé sincera, sem hipocrisia, sem fingimento. Porque ele está falando, tem gente que tem fingido. Tem gente que tem usado máscara na família, mas não dá para esconder todo dia. Abre o Facebook desse infeliz que você descobre se a fé dele é fingida ou não. Abre o Facebook dele que você vai ver se a fé dele é fingida ou não. Porque a fé não é só na igreja, né? Todo dia, né? Viver a fé. Dia a dia. Aí você vê se o cara todo dia tem uma fé dele sendo provada, se ele está resistindo e superando a sua fé todos os dias.